e nós já estamos em contato com o médico cardiologista Fernando Curado. Doutor, seja bem-vindo ao Tom Maior. Falando um pouquinho aí dessa doença tão devastadora, né, que aconteceu e ainda vem acontecendo no nosso país. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor, e a Covid, a gente já tem visto que ela deixa várias sequelas. As pessoas têm se preocupado muito com a sequela pulmonar, né? Falam muito sobre a fisioterapia para o pulmão e tal, mas o coração também deve ser observado, né? E quando o assunto é coração, tem um alerta em relação à possibilidade do paciente desenvolver a miocardite. Pode explicar para a gente o que é isso? Exatamente. Os pacientes, né? A maioria dos pacientes que evoluem com a forma mais grave, eles causam essa hipoxemia no pulmão, alguns vão para o tubo, né? Vão para a UTI, enfim. Falando aí da parte cardiológica, a COVID ela causa essa miocardiopatia ou essa miocardite, que é a inflamação do músculo do coração. Por ser uma doença inflamatória, essa doença ela comete todos os órgãos do organismo, principalmente aí o sistema cardiovascular. Por isso que pacientes com mais comorbidades, com doenças cardiovasculares, diabéticos, pacientes com pressão alta, pacientes que já tiveram infarto, essa doença chega mais agressiva nesse paciente devido a esses sintomas inflamatórios que acontecem no nosso sistema cardiovascular, evoluindo com a miocardite, que foi o que você falou, que é a inflamação do miocárdio, do músculo do coração, gerando arritmias, né? Em vários pacientes evoluem aí com infarto agudo do miocárdio, devido à trombose que essa doença causa no nosso organismo, mediante o processo inflamatório dessa doença. Doutor, e a Sociedade Brasileira de Cardiologista tem falado bastante sobre a síndrome pós-Covid. O que engloba essa síndrome pós-Covid? Então, são casos, é uma doença muito nova ainda, né? Mas são casos relatados devido aos pacientes que chegam na gente pós-Covid. Vários pacientes cardiopatas vieram a falecer nesse período de Covid porque deixaram de ir ao médico, em nossas consultas rotineiras, né? Uma dica que até deixo aí para os pacientes que têm uma medida com o seu cardiologista, vai nas consultas de rotina, que deve continuar indo, porque senão essas doenças agravam. E essa síndrome pós-Covid é o que a doença está causando pós o Covid, as sequelas, que são arritmias cardíacas, principalmente a fibrilação atrial, tem pacientes que evoluem com infarto agudo do miocárdio, vários pacientes desajustam os níveis de pressão arterial, evoluem com uma disfunção renal. Então, assim, são fatores multifatoriais que englobam essa síndrome pós-Covid. É o acometimento do organismo em geral e acometendo o sistema cardiovascular. Nós estamos conversando com o médico cardiologista Fernando Curado. Doutor, qualquer pessoa que teve a Covid-19 pode desenvolver uma sequela cardíaca ou só aqueles que precisaram passar pela internação, intubação? Não, qualquer pessoa pode sim, porque tem vários pacientes jovens que às vezes eles passam até assintomático pela doença. Mas aí chega o nosso consultório queixando de uma palpitação, queixando de um cansaço excessivo, de uma dor no peito. Então, às vezes, a gente investiga esse paciente, ele está evoluindo com a pericardite, com a miocardite, ou até com formação de trombos no coração, no sistema cardiovascular. Então, isso é para uma população em geral. Só que os pacientes cardiopatas eles são acometidos com mais gravidade, mas essa doença ela não separa quem vai acometer, é uma doença que realmente nós temos que ficar de olho e atento aí e procurar um cardiologista. Doutor, muito se falou sobre as crianças não sentirem, né, a doença, elas contraíram,
a Covid-19, mas não tinham sintomas, eram assintomáticas. Mesmo assim, os pais e responsáveis devem se preocupar em levar a criança em cardiologista também para ver se está tudo ok, já que ela foi assintomática? Com certeza, a gente já teve casos aí, até em Goiânia mesmo, tivemos casos que crianças assim, né, de uma faixa etária aí, vamos colocar aí de meses a 5 anos de idade, que evoluíram aí com a doença no pós-Covid, com síndromes graves, com algumas sequelas aí que tem que ser investigadas. Então, se uma criança está com suspeito aí, conviveu com algumas pessoas, ou está com sintomas gripais parecidos aí com a Covid, seria importantíssimo fazer os exames, até para evitar que ela passe para os adultos, né? Mas já temos aí casos em crianças evoluindo com sequelas graves. Doutor, nós crescemos ouvindo que a atividade física faz bem para a saúde, inclusive para o coração. Mas agora, se tratando de Covid, qual que é a recomendação para aquele paciente que contraiu a doença, está curado? Ele pode voltar a fazer atividade física? Ele vai precisar de um acompanhamento, até aqueles que foram assintomáticos ou que a doença foi mais leve. Qual que é a recomendação para essas pessoas? Isso é um questionamento muito interessante. Todos os pacientes que tiveram Covid, eles devem passar em um cardiologista e fazer o seu check-up pós-Covid, para ver se teve acometimento cardíaco, para ver se ele teve alguma arritmia mais maligna, para a gente triar esse paciente e assim liberar ele para atividade física. Mas antes, qualquer atividade física é passar no cardiologista. Doutor, para o pulmão, nós recebemos há pouco tempo aqui uma fisioterapeuta que explicava algumas atividades. No caso das síndromes cardíacas, há alguma atividade específica? Como que é tratado essa sequela? Então, isso aí leva um tempo, né? Se o paciente evoluir, depende do tipo de sequela, né? Se for sequelas como arritmias, como taquiarritmia, se for sequela como trombose, ou infarto agudo do miocárdio, cada doença, cada sequela vai ter um direcionamento, né? Não tem como a gente englobar todas em um pacote somente. Então, o ideal é procurar o cardiologista para ele definir se você teve uma sequela e, diante dali, ele individualizar o seu tratamento. Doutor, você já citou algumas que seriam essas sequelas, mas o senhor pode destacar para a gente novamente quais seriam? O senhor já disse arritmia, né? O que seriam essas sequelas que a pessoa pode ter pós-Covid? Exatamente. Quando a gente fala que o coração é um órgão que não é para ser sentido, né? A gente tem o coração que está batendo ali milhares de vezes aí por hora e a gente não sente. A partir do momento que você começa a sentir o coração, a gente já pensa que alguma coisa está errada. Nós temos que avaliar uma palpitação, um tipo de arritmia, que é um ritmo diferente do normal do coração. A gente chama de um ritmo irregular. Então, a gente está pegando muitos pacientes assim. E chega ao consultório, doutor, eu não senti o coração, agora estou sentindo umas batidas diferentes, estou ficando mais cansado após a Covid, estou cansando rápido, ou alguns pacientes chegam com dor no peito. Então, são basicamente esses tipos de sequela. É a miocardite, né, que é a inflamação do músculo cardíaco, dando dor no peito, dando inflamação. Essa questão da arritmia, né, o ritmo irregular do coração. E a questão do infarto, tendo muito trombo. Essa doença ela evolui com muita trombose cardiovascular. Aí pode dar trombo no coração, trombo na perna. Então, é basicamente esse contexto cardiológico aí que a gente está reparando que os pacientes estão chegando com tais queixas. Doutor, inclusive essa era a minha próxima pergunta. Quais são as consequências de não tratar essa sequela? Porque o coração, o órgão vital, né, que a gente precisa dele, ele faz o bombeamento do sangue e tudo. Então, quais são as consequências de não tratar essas sequelas cardíacas? A gente pode evoluir aí com processos malignos, né, com infarto agudo do miocárdio, com uma arritmia maligna no coração, evoluindo até a morte, né? Então, são coisas muito minuciosas, né? São sequelas muito minuciosas que tem que se avaliar de perto por um cardiologista. Doutor, e como que estão os estudos atualmente sobre essa questão? A gente
entende que a Covid é algo novo, né? Os profissionais têm buscado cada dia mais conhecimento, mas hoje os cardiologistas, se tratando da sua área, estão preparados para receber esses pacientes? Já existem mais estudos, encontros? Como que está a preparação desses profissionais? Então, isso a gente fala que é igual andar de avião, né? Quanto mais tempo de voo, mais experiência você vai ter. Então, é uma doença que ainda vem nos surpreendendo muito, né? Mas a gente já segue protocolos dos principais serviços aí que lidam com essa doença, né? Centros de Covid, que tiveram mais pacientes internados. Então, a gente troca uma ideia com os colegas e a gente se baseia nesses serviços maiores e conversa muito com as pessoas de São Paulo, os colegas de São Paulo, infectologistas e os cardiologistas, para a gente trocar uma experiência entre os colegas, entre a Sociedade de Cardiologia, para estarmos preparados aí para cuidar dessa doença. Mas realmente é uma doença ainda muito nova, que muita coisa vai mudar daqui para frente. Só nós lembrarmos o tratamento que era no início aí, né? Pregavam vários medicamentos que hoje já caíram por terra, já não é mais indicado tais medicamentos. Então, é uma doença ainda que a gente vai desenrolar muita coisa aí, estudos com ela, muita experiência aí, para que dias melhores sejam conquistados. Nós estamos conversando com o doutor Fernando Curado, ele que é médico cardiologista, e nós estamos falando sobre as sequelas cardíacas da Covid-19. Doutor, nós estamos chegando ao fim, eu agradeço aqui a sua participação. Eu gostaria que você deixasse, como última informação, uma orientação às pessoas que tiveram Covid-19. Sim, eu acho que o que tem que ficar, assim, depois desse bate-papo legal de orientação dos pacientes, é que os pacientes devem se preocupar em procurar o seu médico, procurar um cardiologista antes de começar as atividades físicas. A gente está começando o verão aí já, essa pandemia, graças a Deus, tem diminuído, as pessoas têm vacinado, né? Então, assim, antes de começar uma vida praticamente normal, principalmente os cuidados com a saúde, procure um cardiologista, estou à disposição aí para atender todos que precisarem de mim. Só seguir na rede social nossa aí, Dr. Curado Cardiologia, e a nossa equipe está preparada para recebê-los, para orientar e para tratá-lo da melhor maneira. Mas se cuidem, não é uma doença que vocês podem brincar, é uma doença traiçoeira. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Nós conversamos com o doutor cardiologista Fernando Curado. Esta foi mais uma série de Rastros da Covid. Rastros da Covid.